Oi pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um pouco do nosso monitoramento em cima da OLT da Ubiquiti, tá? Utilizando os Zabbix, utilizando o Grafana, software open source, né? Bastante utilizado aí na comunidade, mas que ainda hoje é um pouco complexo para a maioria aí dos ISPs, né? E também empresas que precisa fazer o monitoramento de sua estrutura interna, etc. Uma excelente ferramenta, a gente consegue extrair todo tipo de informações, mas hoje especificamente a gente vai mostrar um pouco da OLT da Ubiquiti, tá? O nosso template e o que a gente está coletando. Aqui, por exemplo, eu já vi nos meus Zabbix, nos meus monitoramentos recentes, já selecionei a minha OLT. Aqui, por exemplo, da Ubiquiti. A gente tem o tráfego, tá? O throughput dele, upload, download, nas interfaces POM, nas interfaces SFP+, né? A gente tem, por exemplo, informações da OLT, que é essa OLT específica, a Fiber, né? A gente tem também como que está o nosso uso de memória RAM, quantidade total que a gente tem de memória, a quantidade de uso em porcentagem. Se eu quiser buscar o modelo das ONUs dos meus clientes, eu tenho aqui também todo em descoberta. Eu tenho aqui status, se a minha porta POM, por exemplo, ela está up, se ela está down, tanto a porta POM quanto as portas SFP. Consigo ver, por exemplo, o sinal que as ONUs dos clientes estão recebendo, que consegue ter uma visão geral de todos os seus clientes aqui, como que está o sinal. Você consegue ter um sistema de alertas para te avisar, por exemplo, se esse sinal subiu um pouco, se esse sinal chegar em menos 23, por exemplo. Consegue ver o total de ONUs, por exemplo, que está aprovisionada em sua OLT. E agora eu vou mostrar aqui para vocês a interface no Grafana, tá? Da gente monitorando. Eu vou colocar ele totalmente em tela cheia para mostrar certinho o que é cada coisa. Aqui eu coloquei a logo da Ubiquiti mesmo, né? Para ficar fácil em entendimento, para alguém tiver em teu NOC, ou identificar, se tiver uma playlist, por exemplo, vocês sabem qual OLT você está. Poderia estar o nome da OLT, o nome da cidade, enfim. Ele me dá o status, como que está as portas, por exemplo, SFP1, SFP2, qual que está online, qual que está off. Também nas portas POM, que atende os seus clientes. Você tem o total de ONUs que está aprovisionado, ou seja, que está na whitelist, né, está liberado na tua OLT. O tráfego total da sua porta de uplink, no caso deste cliente específico que está na SFP Plus 1. Como que está o uso de CPU do teu equipamento, é muito importante monitorar isso aqui. Como que está o uso de memória RAM. A gente tem a velocidade das fan, né, RPM aqui. A gente tem a temperatura. Uma coisa interessante, se ele fica com 50 graus ou mais, tá, automaticamente o sistema vai mudar isso para cor vermelho, que já é para te alertar, né, visualmente falando. Aqui eu também deixei o tráfego das portas POM individual, para você ver como que está o consumo das suas portas POM, por exemplo. Aqui embaixo, como essas portas 6, 7 e 8 não está sendo utilizada, aparentemente eu tenho um tráfego aqui estável, mas se você analisar, a gente está falando em kbps, né? A gente não está falando em megabits por segundo. Então, para o teu NOC aí, você tem apenas um monitor, você tem somente uma TV, ou você tem 2, 3, 4 TVs, vai depender da tua realidade, mas você pode ter uma única tela, por exemplo, e você ter vários monitoramentos assim, no Grafana para você estar visualizando. É só utilizar a opção playlist, que ele fica mudando automaticamente de acordo com a OLT que você está monitorando, entende? Além do monitoramento de switch, de roteadores, enfim, uma série de equipamentos, mas esse vídeo foi para mostrar mesmo o monitoramento da OLT da Ubiquiti propriamente dito. E para você que ficou interessado, a gente está à disposição, é só chamar a gente nos canais de atendimento que está logo aí na descrição. E qualquer dúvida a gente vai estar respondendo também nos comentários.